Boa tarde a todos, bom dia, talvez, né? Nós iremos apresentar a vocês o algoritmo Merge Sort e como se implementa ele, como é a história dele, enfim. Vamos apresentar primeiramente o grupo. Esse é o integrante, o Julian, o Mohamed de computação. Esse é o pescoço, o Juan. Eu me chamo Gilson, ou Matheus, né? Quem sabe. E esse é o Bruno Seixas. Ele não está aqui, talvez o PNG dele apareça. E nós desenvolveremos o Merge Sort mais para frente. Para iniciarmos, temos que saber como o algoritmo funciona. Mas antes disso, vamos dar uma olhada em como ele surgiu. O algoritmo do Merge Sort foi criado por John von Neumann em 1945. A atribuição dele veio de Knuth, que argumentou em seu livro Arte de Programação Computacional, Ordenando e Procurando. No livro ele disse que von Neumann foi o primeiro a descrever a ideia. No caso da complexidade do algoritmo, aqui nesse slide descrevo os três casos, o melhor, o médio e o pior caso. Mas isso não é muito necessário, pois em seu melhor, médio e pior, o algoritmo apresenta a mesma complexidade, O de n log de n. Comparando com outros algoritmos, ele diferencia do Quick, Sort, Bubble e Insertion, que em seu pior caso tem uma complexidade diferente do melhor e médio caso. Ele só é parecido com o Selection, em que em todos os casos é ON ao quadrado. As vantagens e desvantagens do algoritmo é que ele é útil para ordenação externa. O seu pior caso é n log de n. Ele tem uma implementação fácil e ele serve para aplicações com restrições de tempo. As suas desvantagens é que ele utiliza memória auxiliar. Esse gasto extra de memória é devido ao caso que o algoritmo cria uma cópia do vetor para cada nível de chamada recursiva, totalizando um uso adicional de memória igual a n log de n. Agora que você já sabe como surgiu a complexidade e as vantagens e desvantagens do Merge Sort, vamos à parte que mais importa desse vídeo. Como funciona o algoritmo? Bom, agora eu vou falar um pouco sobre o funcionamento do Merge Sort. O Merge Sort é um algoritmo recursivo que é implementado dividindo uma sequência original em pares de dados, ordena-as e depois as agrupa em sequência de 4 elementos. E assim por diante, até ter toda a sequência dividida em apenas duas partes. Assim, sua ideia básica é que é muito fácil criar uma sequência ordenada a partir de duas outras também ordenadas. Aplicando divisão e conquista no Merge Sort. Primeiramente, definimos como esquerda a primeira posição do vetor e a última posição como direita. Logo em seguida, compare-se se a esquerda for menor que direita, então deve fazer o cálculo da média para encontrar o meio desse vetor. Nesse exemplo, o ponto médio é dado entre 3 e 9. Então esse único vetor é dividido em dois vetores, e novamente é realizada a comparação se a esquerda for menor que a direita. Esse processo é realizado até não conseguirmos mais dividir esses vetores. Após que não haja mais a possibilidade de dividir esse vetor, então esses valores são novamente agrupados, mas agora também são ordenados. Esse processo de agrupar os vetores é realizado até, por fim, conseguirmos juntar em um único vetor, mas que agora com os valores ordenados. O processo sempre ocorre em direção da esquerda, desde a parte de separação dos vetores quanto do agrupamento. E agora, você deve estar se perguntando, para implementar o algoritmo, como faz? Bom, eu vou apresentar o algoritmo de Merge Sort. No algoritmo foi feito três funções: a intercala, a função merge e uma função para imprimir. E com essas três nós temos a nossa função intMain, em que vai chamar as funções previamente ditas. Bom, para começar a explicar o algoritmo, eu vou começar por essa void merge, que tem como parâmetro int x, nós passamos int início e int fim do vetor.
Bom, nós criamos uma função int meio e logo em seguida nós temos uma função de if, para ver se o início é menor que o fim. Se isso acontecer, vai ocorrer nesse meio que há. O nosso meio vai receber início mais fim divididos por 2, que seria dividir o nosso vetor no meio. Aqui nós temos a função merge, que passamos como parâmetro x início meio, e aqui merge x meio mais 1 e fim, que seria basicamente chamar a função para as duas metades, e assim que terminar todas as recursões de merge, ele vai entrar na etapa de intercalar, em que nessa etapa ele vai combinar as duas metades de forma ordenada. E bom, simplificando o que a função merge faz, ela divide os dados. E bom, o que essa função intercala faz? A função intercala tem como parâmetro o vetor início, fim e meio. Aqui nessa função, nessa linha do código, nós sabemos o tamanho do nosso vetor. Nós criamos variáveis como pós-livre, início vetor 1, início vetor 2 e i. Aqui nós criamos um vetor auxiliar que pelo nome vai auxiliar na combinação da forma ordenada. Nós instanciamos que o vetor 1 vai receber início e o vetor 2 vai receber o meio mais 1. Aqui nós temos que o pós-livre vai receber o início do vetor aux. E nós vamos para um laço while, que enquanto o início vetor 1 for menor que meio e início vetor 2 for menor que fim, vai acontecer o seguinte. Se o valor de x na posição vetor 1 for menor que o valor do vetor x de início vetor 2, nosso vetor aux vai receber o valor de vetor 1, de x vetor 1. E assim nós vamos dar um passo à frente do vetor 1. Senão, vai acontecer o contra. O aux vai receber o início vetor 2. E nós damos um passo à frente. E assim que uma ou outra resolver, a nossa pós-livre vai dar um passo à frente também. Aí, depois que isso ocorreu, nós temos um for, que seria caso ainda exista números no primeiro vetor que não foram intercalados. E o aux vai receber esses valores. E tanto acontece para o segundo vetor, os valores que não foram intercalados nesse for. E nesse último for, ele vai retornar os valores do vetor aux para o vetor x. E assim, nós temos a nossa função imprimir, que seria imprimir o vetor, caso ordenado ou não, né? O que nós vamos definir aqui na nossa função main. No nosso algoritmo, a gente não define o tamanho do vetor antes. A gente pode escolher o número que quiser, a quantidade de números que quiser ordenar, como foi feito aqui. E com essa função que nós sabemos o tamanho do nosso vetor. Aqui nós imprimimos o valor da nossa entrada, que seria esse conjunto de números. E aqui nós temos a nossa saída, que seria o vetor ordenado. E o resultado seria esse aqui. A nossa entrada, os valores, e a nossa saída com os valores ordenados. Bem, agora vamos à revisão. O algoritmo merge sort, como você viu anteriormente, ele é um algoritmo que ele divide o vetor inteiro em duas partes, e essas duas partes são divididas em outras duas partes menores. Para isso, ele precisa de uma memória extra para que essa divisão ocorra de boa forma. Essa divisão ela vai separar os números
e ordená-las de 2 em 2. E logo mais, em mais partes, juntando o vetor ordenando aos poucos. Com isso, ele, depois de juntar essas pequenas partes, ele vai juntar para umas partes médias, com que a ordenação fique previamente organizada. E logo mais, ao final da execução do algoritmo, ele vai finalizar ordenando essas outras médias partes, digamos assim, do vetor, em um vetor final ordenado. Com isto, ele sempre vai ser n log n para o pior caso. Porém, o consumo de memória é muito elevado, porque ele necessita de utilizar um vetor auxiliar para a divisão do vetor inteiro. Nisto, ele acaba consumindo muita memória, pois tem que criar um outro vetor para ajudar nessa ordenação. A partir deste vídeo, creio que você conseguiu aprender como funciona o algoritmo. Mas lembre-se, para se tornar craque na implementação, irá precisar de muito treino, igual o Goku de Dragon Ball Z. Então nunca deixe de botar em prática tudo o que aprendeu. Até a próxima, meus queridos. Bons estudos!